Bom dia a todos. O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Bem, hoje é um dia de prática e estou muito satisfeito de ver esse grupo de pessoas que está levando a prática suficientemente a sério para tirar a manhã inteira de um domingo para sentar-se e imitando a própria atuação dos Budas através dos tempos. E eu queria considerar, antes de permitir perguntas para que nós possamos interagir mais, uma história sobre os discípulos de Buda. Falando com um amigo da prática esses tempos, comentamos sobre a nossa atuação no mundo, na prática do Dharma. É quando nós estamos atuando, nos vem à mente nossos grandes modelos, que foram os discípulos de Buda e mestres do passado. Um grande modelo foi Mahakasyapa. Mahakasyapa, em japonês, Makakasho, Daiyosho. Daiyosho quer dizer grande mestre, né? Mahakasyapa, que era o seu nome em Pali, era um homem extremamente dedicado e ficou conhecido como um grande asceta. Ele esforçava-se mais do que qualquer outro para alcançar o despertar. Mahakasyapa foi o primeiro sucessor de Buda na história da transmissão da lâmpada, na história da transmissão da luz, e sucedeu Buda como um grande líder da escola do budismo, né? Do ensino do budismo. Ele fez votos de grande austeridade. Para nós termos ideia, nós que sentimos dores quando sentamos algumas horas, né? E ficamos pensando quando é que acaba. Mahakasyapa não se deitava para dormir, ele ficava sentado em zazen e adormecia ali mesmo, mas não se levantava. Então, o seu voto nesse sentido era não se deitar. O próprio Buda falou para ele que ele estava exagerando. E Mahakasyapa respondeu: Mestre, mas eu não tenho tempo. A história em si, ela tem o foco no objetivo de Mahakasyapa. Mahakasyapa queria despertar, queria levar seu esforço ao máximo para atingir aquela condição
de libertar-se completamente das ilusões. Mas eu estava dizendo, nessa conversa que referi, que esse não é o modelo da Daisen. É que eu gostava muito da atuação de Purna, que foi um outro grande discípulo de Buda. Ele é referido num sutra chamado Panavana Sutra, e nesse sutra, Purna propõe-se a ir ensinar para pessoas que eram conhecidas, uma tribo, um grupo de pessoas que era conhecido como violento e bárbaro. E Buda pergunta: você vai para lá, mas e se o insultarem, o que você vai fazer? Ele responde que suportaria bem, porque ele pensaria: ah, eles estão sendo queridos comigo, porque poderiam me jogar pedras, qualquer coisa assim. E o diálogo vai prosseguindo nesse sentido, até que Buda pergunta: mas e se lhe ferirem com uma faca? Ele diz: ah, eu vou agradecer porque não me mataram, não é? É, só me feriram e, portanto, me permitem continuar a ensinar. E Buda pergunta: mas e sempre te matarem? E Purna responde: ah, eu agradecerei porque me deram a oportunidade de entrar no Nirvana. Então, a todos os questionamentos sobre ser maltratado, insultado, ouvir mentiras, ofensas, não é? Ferimentos, Purna sempre responde que sim, que ele poderá enfrentar aquilo e transformar dentro da sua mente aquele mau acontecimento em alguma coisa ainda boa, mesmo que seja melhor isso do que aquilo, né? Melhor ser ferido do que ser morto, melhor ser torturado do que ser ferido. E então Purna ficou conhecido como o melhor orador, o que ensinava melhor, e ele leva um grupo desses bárbaros para o Dharma, para a prática budista. É bastante interessante que um dos nossos poetas parnasianos, ah, Olavo Bilac, ele escreveu um poema sobre Purna. Vou tentar achar aqui o poema. E para quem quiser consultar o Punovada Sutta, Punovada Sutra, que é o MN 145, ele registra essa exortação de Buda a um monge missionário. O poema é um pouco longo e deixo para vocês que desejarem procurá-lo, coloquem na internet Purna Olavo Bilac e vão ver o poema que começa com: ora, Buda, que em prol da nova fé levanta na Índia antiga o clamor de uma cruzada santa contra a religião dos Brahmanes, medita. Imensa em torno ao sábio, a multidão se agita, e há nessa multidão que enche a planície vasta homens de toda espécie,
áreas de toda a casta. E quando ergue-se Buda, Purna, o discípulo amado, chega. Purna, diz Buda, é mister que a palavra divina da água do mar de Omã à água do mar da China, longe do Indus natal e das margens do Ganges, semeis através de dardos e de alfanges e de torturas. Purna ouve sorrindo e cala. No silêncio em que está, um sonho doce o embala no profundo clarão do seu olhar profundo. Brilham a ânsia da morte e o desprezo do mundo. O corpo que o rigor das privações consome, esquelético e nu, comido pela fome, treme quase a cair como um bambu com o vento, erra-lhe a flor da boca, a luz do firmamento, presa a um sorriso de anjo. Aí Buda diz a ele, né? Filho amado, diz Buda, essas bárbaras gentes são grosseiras e vis, são rudes e inclementes. Se os homens, que em geral são maus, os homens todos, te insultarem a crença e a cobrirem de apodos, que dirás que farás contra essa gente inculta? Mestre, direi que é boa a gente que me insulta, pois podendo ferir-me apenas me injuria. E assim prossegue o poema, mais ou menos como no roteiro que eu relatei. Nós podemos perceber que Olavo Bilac, que nasceu em 1865 e morreu em 1918, ele tinha um conhecimento apenas parcial do Dharma, não era um conhecimento profundo. E há várias imprecisões em relação à doutrina no relato que eu acabei de fazer. Mas o que importa para nós aqui, dentro desta curiosidade literária, né, é o fato de que nós estamos dedicados não a nos transformarmos em ascetas, mas sim em espalhar e semear o Dharma. É como disse Dogen, a prática em si é ela a iluminação. Da perspectiva de Mahakasyapa, a prática é para um objetivo, né, da iluminação. Dogen diz, a prática em si mesma é a iluminação. É claro que esse ensinamento é paradoxal. Algumas pessoas pretenderam levá-lo ao extremo de dizer, não, se eu estiver fazendo rituais, isto já é iluminação. Eu estou fazendo uma prática. Isto é um engano, porque na realidade existe a prática para alcançar algo. Só que quando nós colocamos nossa mente nesse objetivo para alcançar, se imitamos Buda e sentamos para despertar, então a ambição de despertar nos toma conta e queremos ser bodhisattvas ou budas ou santos ou qualquer coisa assim. E ao pensarmos desta forma, esse objetivo conspurca a nossa mente com ambições que têm o mesmo fundo materialista das nossas ambições no mundo. Fazermos coisas com metas e objetivos de alcançar algo. A nossa prática, ela tem que ser a prática descontaminada das ambições. Nós temos que fazer shikantaza, apenas sentarmos, e não sentarmos para alcançar algo. Sabemos que isto é um verdadeiro paradoxo, né? Porque vemos o exemplo de Mahakasyapa, vemos o exemplo do próprio Buda, que
tentou denodadamente alcançar um despertar. E leva um certo tempo até nós descobrirmos que não, que nós, se nós nos esforçarmos com este sentido, com esta ambição, a própria ambição nos impedirá de alcançar algo. Então temos que esquecer completamente desse tipo de objetivo e praticarmos no sentido de Purna. Eu vou ensinar os bárbaros. Eu vou ensinar aqueles que precisam conhecer o Dharma, mas não vou ensinar para meu proveito, mas para proveito dos outros, por compaixão para os outros. Eu esqueço de mim, eu estou disposto a me deixar matar, como diz Purna, para ensinar. Então, o nosso objetivo de ensinar e levar os outros a compreender o Dharma tem que ser o centro da marca, verdadeira marca kármica da Daisen. Por isso, o objetivo do Daisen é, em primeiro lugar, acolher amorosamente. Nunca será demais nós insistirmos nesse ponto. No ponto de que, dentro da nossa prática budista do Zen, dentro da nossa organização Daisen, as palavras duras, as críticas, as proposições que sejam de algum modo capazes de ferir os sentimentos de alguém são muito mal vistas. Nós temos que ser capazes de ajudar a todos os seres com o sentimento de Purna. Não importa que eu seja ferido, mas eu não vou ferir. Pelo contrário, eu vou ajudar, eu vou acolher amorosamente, eu vou ser gentil. Várias vezes, dentro da prática do Daisen, para pessoas brilhantes que começaram a nossa prática, eu disse: você não pode escrever de tal forma. Você manda para mim o texto que você quer responder para alguém e eu vou corrigir e colocar os termos e a forma que nós deveríamos usar. E fazendo isso algumas vezes, as pessoas podem aprender que a gente não começa nenhuma frase dizendo não, eu não concordo. A gente não diz não, você está errado. O certo é isto. É esse tipo de atitude, ela não produz o ensinamento, ela não ensina o Dharma. Ela, na verdade, fere e afasta as pessoas. Por isso, nosso cuidado com todas as pessoas que se aproximam deve ser extremo. Em princípio, no Zen, assim é para todos os que estão começando, devemos ser assim. Mas à medida que se progride na prática e vai se tornando, por exemplo, um praticante adiantado, né? Então ele pode, teoricamente, ser admoestado, né? Pode ser repreendido. Um monge, em princípio, devia ser capaz de ouvir qualquer repreensão do professor e dizer apenas sim, senhor, e não protestar, não dizer, como se diz nos mosteiros, no Japão, a palavra mas é demo, né? Então, disse no Japão, nos mosteiros Zen, aqui não existe demo. Você não pode dizer,
Mas acontece que a minha intenção era boa, mas acontece que eu fiz isso por causa daquilo, mas não, você tem que dizer sim, sim, Senhor, eu vou fazer diferente. Mas para chegar a esse ponto, precisa treinar alguns anos, não é? De modo que no início, para todas as pessoas que chegam na sanga, nós devemos colocar esse princípio: acolher amorosamente, ser profundamente gentis, porque o nosso modelo é Purna, aquele que vai ensinar para os bárbaros. E aquele que, quando ouve insultos ou é ferido, aceita sem reagir. E essa prática mais adiantada fica para depois, né? Fica para quando você estiver maduro o suficiente para ser corrigido em algo. É mesmo assim, as correções devem ser muito cuidadosas. Afinal de contas, nós somos brasileiros, né? E no Brasil, na nossa cultura, os sentimentos dos outros são muito importantes. Por isso, tomamos, a nossa própria linguagem está cheia de coisas assim. Ah, tanto que as pessoas dizem uma à outra: vamos marcar, vamos nos encontrar. Os dois sabem que não vão se encontrar nem vão marcar coisa nenhuma, mas dizem isto, né, para serem gentis. E, que é um pouco perigoso quando a gente está falando com um inglês ou um alemão, porque você diz, vamos marcar um encontro, e ele tira uma agenda do bolso e diz qual é o dia, qual é a hora, e começa a anotar o compromisso, né? Mas o que eu queria referir é que, sendo brasileiros e sendo essa nossa cultura, o nosso cuidado com sentimentos alheios deve ser muito grande. E que a marca de acolher amorosamente e de ser gentis com todos os que chegam é uma verdadeira marca da nossa comunidade, da comunidade das 100, e eu desejo que ela não seja abandonada jamais. Então, queria deixar com vocês esse pensamento e considerações a respeito desse modelo para nós. Purna, o grande orador, aquele que sabia ensinar e que estava disposto a sofrer, mas não tinha nenhuma disposição para ferir. Vamos abrir para perguntas. João San pergunta: Bom dia, sensei. Às vezes, fazendo zazen, sinto que os olhos ficam um pouco vesgos. Posso permitir isso ou melhor ajustar o foco? Gachô. Você deve olhar confortavelmente para baixo, né? Se por acaso sentir um cansaço da retina ou qualquer coisa assim, feche os olhos durante alguns momentos e abra novamente. Ou levante o olhar e olhe perpendicularmente para frente até que os olhos se acomodem à situação. O cansaço é natural, já que ficamos parados durante muito tempo olhando para o mesmo local, né? Qualquer alteração da visão não se trata de iluminação ou experiência espiritual, trata-se de ah, cansaço fisiológico mesmo, né? Dos olhos, manchas coloridas ou mudanças da cor na sua frente, normalmente são cansaço da retina por estar olhando muito tempo para o mesmo lugar. Nesse caso, levante os olhos e baixe novamente. Não, não se permita ficar em nenhuma situação muito desconfortável, senão você vai sempre ficar pensando naquele desconforto. Isso acontece também com o corpo.
Não transforme o zazen num zazenkai ou num sesshin. Não transforme numa tortura. Senão você vai ficar pensando quando é que acaba logo isso. Esqueceram de tocar o sino, qualquer coisa assim, né? Então, em vez disso, se ficou muito desconfortável e sua atenção começa a ficar no desconforto, troque de posição. Troque a posição das pernas, sente ajoelhado, não é? No intervalo, troque para uma cadeira, né? Faça qualquer coisa para que não seja o desconforto, a dor, o centro do que você está fazendo. O centro do que nós estamos fazendo ao fazer Shikantazar é a nossa própria mente. É o que está acontecendo dentro da nossa mente, como ela está se comportando. Se você conseguir uma grande calma, paz e simplesmente ouvir os sons e estar sentado, sendo um com todas as coisas, está excelente. Pensamentos vão surgir naturalmente. Apenas não os siga, não fique fazendo elaborações de ideias ou se comprazendo numa situação boa do passado ou imaginando alguma glória no futuro. Não faça isso. Cada vez que você se pegar fazendo qualquer coisa assim, simplesmente volte para cá. Você não está não pensando. Não é propriamente isso. Você está além do pensar. Você está aqui sentado, vivendo puramente, simplesmente. Se você se esforçar demais, isso vai ser perturbador também. A técnica Shikantaza chama-se apenas sentar, mais nada. Ela parece simples, mas é extremamente difícil. Todo mundo que está treinando sabe disso. Se você treinar o suficiente, sua mente vai atingir uma condição para determinadas experiências espirituais. E essas experiências é que são as interessantes. Elas são abordadas naquele livro Além do Pico da Montanha. Eu tentei descrevê-las passo a passo, usando um texto antigo de 1000 anos atrás. Então, acompanhe o processo que acontece dentro de você sem tentar provocá-lo. Sensei, temos uma última pergunta. Ok. Regina San diz: gostaria de fazer uma pergunta, mas acabei ficando surpresa e não fazendo. Mas tenho uma questão. Sou psicóloga e tenho sentido uma contradição da minha profissão com a prática, com a relação ao abandono do ego e da individualidade. Pode me orientar? São dois. Bom, essa contradição, Regina, é um pouco óbvia até, não é? Nós temos uma quantidade bastante grande de psicólogos, psiquiatras, etc., dentro da comunidade. Mas, quando aparece um aluno com uma dificuldade na vida, uma dificuldade qualquer, eu digo psicológica, né? Eu digo a ele, vá fazer terapia, você precisa fazer uma terapia para resolver esse seu problema em relação a seu pai, sua mãe, ou qualquer coisa parecida assim. Faça terapia. Quando você ficando mais equilibrado, você vai continuar a sua prática de zazen para ir a uma coisa mais profunda, que é muito mais delicada. Normalmente, nas escolas da psicologia, tenta-se estruturar melhor o eu, reforçá-lo para enfrentar os embates da vida. Então, é uma questão funcional para funcionar no mundo do trabalho. Você pode imaginar um psicólogo trabalhando numa organização militar,
fazendo assessoria psicológica para snipers, atiradores, para que eles matem bem, sem se sentir culpados com a sua tarefa. Por que não? Mas esse não é um objetivo espiritual, é um objetivo funcional, não é? Ele vai funcionar bem. Então, vamos dizer, está num outro patamar. O trabalho da psicologia está em um determinado patamar. Quando chegamos na questão espiritual, de entender que o eu é uma construção, que na realidade o nosso agarramento a uma identidade que é uma construção ilusória é também raiz de sofrimentos, aí nós estamos num outro patamar que está além das questões funcionais. Está no patamar de uma realização espiritual, na qual esquecer de si mesmo, do seu deixar cair corpo e mente, é uma ideia predominante. A frase de Dogen é bastante reveladora. Estudar o Zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser iluminado por todas as coisas. Mas esse é um objetivo que está muito além da mera funcionalidade. Então, não, não ache uma contradição no seu trabalho, porque o seu trabalho é para colocar as pessoas num determinado patamar funcional neste mundo. Depois disso, surge o questionamento espiritual. E aí nós vamos ver a frase de Jung, que diz que nunca viu um homem se realizar plenamente sem resolver o seu lado espiritual. Estamos falando daí de um outro patamar. É isso. É a mesma coisa com a questão de uma doença física. Você vai ao médico e não se trata da questão da doença física em si, é, ser o objetivo final, mas sim o objetivo meio. Nós precisamos ter saúde, corpo em boas condições para poder até fazer prática espiritual. Senão fica muito difícil. Se você sentar com grandes dores, com uma hérnia de disco, etc. e tal, isso vai ser difícil. E aí vai ser necessário resolver esse problema para você fazer outras coisas na vida. Senão você fica todo o tempo vivendo só a dor, o que é difícil, né? Então, trata-se aí de um objetivo funcional com o corpo. No caso do exemplo que eu dei, com a coluna, né? E no caso da psicologia, de um equilíbrio mínimo para nós podermos praticar o Zen. Porque o Zen em si, ele não é apropriado para uma pessoa desequilibrada. Ele já é desafiador para quem está bem na vida. Você introduz desafios novos, questionamentos sobre o ego, sobre a identidade, questionamento sobre a existência de uma divindade que pode lhe ajudar, lhe proteger, que está lá fora, ou qualquer ser sobrenatural. A negação dessas coisas é desafiadora para pessoas que estiveram sempre habituadas a ter algum protetor, um pai, uma mãe, como diz Freud, não é? Um Deus que é um substituto do pai da infância, protetor, onipotente, carinhoso, amoroso. Essa divindade não passa de uma, nas palavras de Freud, de um delírio coletivo, de uma reação infantil ao desafio da vida. O Zen e o budismo se propõem, não, nós não vamos usar de panaceias ou ilusões para para estarmos bem. Nós vamos abandonar as ilusões e sem as ilusões nós vamos despertar e alcançar a plenitude e a felicidade
sem a dependência de fantasias. É isso. Muito obrigado por comparecerem ao Zazenkai. Até a próxima palestra.